Sara. Eu faço parte do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e eu estudo no Instituto Federal Goiano Campus Sales. E hoje eu vou estar resolvendo o exercício 1017 da plataforma Background usando o Python 3. Bom, o nome do exercício é gasto de combustível. Vamos ler aqui o que ele pede. Joãozinho quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, ao utilizar um automóvel que faz 12 km por litro. Para isso, ele gostaria que você auxiliasse através de um simples programa para efetuar o cálculo. Deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas, a velocidade média durante a mesma em km por hora. Assim, pode-se obter distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros serão necessários. Mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Bom, vamos nos se preocupar primeiro com a nossa entrada. Vou abrir aqui o meu Python. Primeiramente, o que ele pede aqui no nosso arquivo de entrada? Então, o arquivo de entrada contém 2 inteiros. Então, a gente vai trabalhar com int, certo? O primeiro, a primeira entrada é o tempo gasto na viagem em horas. Então, eu vou criar aqui uma variável tempo gasto. Como ele não especificou qual o nome de variável que ele quer que a gente coloque, então vou colocar como tempo gasto, mas pode ser ABC, XY, qualquer nome, ok? Para a nossa variável, mas eu gosto de colocar tempo gasto para eu me situar dentro do nosso código. Então, a primeira é o tempo gasto e, como falou que contém 2 números inteiros, ou 2 entradas inteiras, então int input. Por que o int input? O input ele serve para armazenar, o valor, o número dentro da nossa variável gasto, que é o número inteiro. E a nossa segunda entrada, o que ele fala aqui? É a velocidade média durante a mesma, em km por hora. Então, aqui, velocidade média, a mesma coisa, não tem especificação de variável, então eu vou colocar a velocidade média para me situar, e ela também é um inteiro. Certo? Agora, vamos lá para o começo do nosso código. Vamos reler ele. O Joãozinho vai calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gastos em um automóvel que faz 12 km por litro. Para isso, ele gostaria que você auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem, certo? A gente já colocou a nossa entrada, e a velocidade média. Ok? E a gente já fez as 2 entradas, assim pode-se obter distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros serão necessários. Desvendamos o que ele quer. Ele quer a distância percorrida, que a gente faça a multiplicação, e quantos litros serão necessários. A gente vai fazer só um print, não vai ter 2 prints, ele só quer um print de quantos litros é necessário, certo? Aqui a gente tem que fazer a multiplicação. Qual seria a multiplicação? A multiplicação, ela seria decorrente entre o tempo gasto e a velocidade média, certo? Então, vem aqui, a gente coloca distância percorrida. O que seria a distância percorrida? Era a multiplicação entre o tempo gasto. Multiplicação aqui no Python é com asterisco, ok? O tempo gasto pela velocidade média. Velocidade média. Ok, A gente vai pegar o tempo e a velocidade, Beleza, multiplicamos. Agora, ele quer saber quantos litros será necessário para percorrer todo esse caminho. Então, a gente vem aqui e coloca o variável litros. Agora, um ponto muito importante. Como é que a gente vai calcular litros? Quantos litros ele gasta? Então, a gente vai pegar a distância percorrida, Ou seja, a distância percorrida, que é a multiplicação do tempo gasto pela velocidade média, certo? Então, aqui, distância percorrida. E a gente vai dividir por 12. Por que a gente vai dividir por 12? Porque ele fala que o automóvel dele, aqui na segunda linha, que o automóvel faz 12 km por litro, Então, a gente pega a distância percorrida e divide por 12. Porque o automóvel dele faz isso por quilômetro, ou seja, cada quilômetro que passa,
né, consome 12 litros. Ok? Então, retomando aqui o que eu fiz. O tempo gasto, duas variáveis, duas entradas, certo? Que é o tempo gasto e a velocidade média. Depois, eu quero calcular a distância que ele fez, né? Ou seja, o caminho que ele percorreu. Então, vou calcular isso multiplicando o tempo gasto pela velocidade média, certo? Em quilômetros por hora. E depois eu quero calcular quantos litros de gasolina, de álcool que ele gastou, certo? Então, vou pegar a distância que ele percorreu e dividir por 12. Por que eu estou dividindo por 12? Porque o automóvel dele faz 12 km por litro. Agora é só partir para o print. O que seria o nosso print? Bom, ele fala aqui que a nossa saída imprima a quantidade de litros necessários para realizar a viagem, com 3 dígitos após o ponto decimal. Vamos ver aqui no nosso Python. Eu vou usar interpolação, certo? Então, aspas, porcentagem, ponto 3F. Por que ponto 3F? Porque aqui tem 3 números após o ponto, certo? Se ele exigisse 4 números após o ponto, eu vim aqui e colocava ponto 4F. Ou 10, 11, enfim. Mas como ele pediu só 3 casas, né, 3 números após a vírgula, eu coloco ponto 3F. Fecho a aspas e porcentagem novamente. Ok, aí que vem. Depois dessa porcentagem, a gente tem que mostrar a variável que a gente quer o print, certo? É como se o print estivesse perguntando lá para o nosso código. Você quer o print de quê? Você quer o print da distância percorrida? Você quer o print da velocidade média, do tempo gasto? Como a gente quer o print, né, de quantos litros ele gastou durante essa viagem dele, a gente vem aqui e coloca litros. Exatamente como está igual lá na nossa variável. Certo? Coloca para rodar F5. Salva. Agora a gente tem que pegar nossos exemplos de entrada, tá? É muito importante pegar todos os exemplos de entrada, porque os 2 primeiros podem estar certos e o último dá errado. Ok? Mas aqui eu vou só pegar um. Então a gente vem aqui, copia e cola. E deu exatamente, né, nosso exemplo de saída, com três números após o ponto. Viemos aqui, copia e cola o nosso código lá na plataforma Bcrowd. Lembrando que eu estou utilizando a linguagem Python 3, então a gente vem aqui na linguagem, ó, e muda para Python 3. Vamos ver se está certo. E foi aceito, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que tenham aprendido. Tchau, tchau.